Olá, hoje nós vamos analisar os vários processos de formação de palavras. Nós vamos ver como os elementos, que chamamos de morfemas, vão se reunir para formar novas palavras. Lembrando que os morfemas, temos o radical, que vai ser a base onde tem o significado da palavra, vogal temática, termo, desinências e afixos. Então, esses elementos, ao se juntarem ao radical, vão formar novas palavras. E o processo que nós vamos falar hoje é o processo de derivação. Ou seja, você tem uma palavra base e você vai colocar ou prefixo ou sufixo, ou coloca os dois, ou não coloca, e você formará novas palavras. O primeiro processo de derivação que nós vamos falar é o prefixal. É quando eu tenho uma palavra base, e eu vou juntar nela um prefixo ou dois prefixos. Por exemplo, fazer, eu botei o prefixo des. Impaciente, que vem da palavra paciente, coloquei o in, prefixo in. A palavra pôr, eu botei dois prefixos, recompor. A esses elementos eu chamo de derivação prefixal, porque eu tinha uma palavra base e eu coloquei um prefixo e formei uma nova palavra. Se eu agora pegar a palavra e colocar um sufixo, eu vou ter o que chamamos de derivação sufixal. Por exemplo, alfabetização. A alfabetização, ela vem do verbo alfabetizar. Quando eu coloquei o sufixo são, eu transformei, em um substantivo. Esse substantivo que derivou de quê? Do verbo, do substantivo alfabeto. Então, da palavra alfabeto, eu criei, através da sufixação, o verbo alfabetizar, que deste verbo eu criei novamente um outro substantivo, criando alfabetização. Então, isso é o processo que chamamos de sufixal. Mas existem aquelas palavras que eu tenho prefixo e sufixo. Quando eu coloco o prefixo e sufixo, eles não entram ao mesmo tempo, eu botei um, depois eu coloquei o outro, eu chamo de derivação prefixal e sufixal. Leal, leal, eu ponho des, tenho a palavra desleal. Eu ponho dade, eu tenho a palavra lealdade. Quando eu coloco os dois, eu tenho deslealdade. Neste caso, eu posso afirmar que eu tenho uma derivação prefixal, sufixal. Porque além do prefixo, tem sufixo. E eles não entraram simultaneamente. Porque se eles entram simultaneamente, eu não vou ter mais uma derivação sufixal, prefixal. Eu vou ter uma parasintética ou parassíntese. Da palavra mudo, eu criei o verbo emudecer. Da palavra gelo, eu criei o verbo degelar. E eu vou saber distinguir o que é parassíntese ou prefixal, sufixal, ao tirar um ou outro. Então, por exemplo, se eu pegar emudecer e eu tirar o E, eu não tenho a palavra mudecer. Se eu pegar a palavra degelar e tirar o ar, eu não tenho degelo. Então, ao tirar um ou outro, a palavra que fica não tem sentido, não existe. Eu tenho uma parassíntese ou parasintética, diferente da prefixal ou sufixal, porque eu posso tirar o prefixo ou o sufixo e a palavra que vai se formar tem uma existência. Nós temos agora a regressiva. A regressiva era diferente. Até aqui eu coloquei prefixo, sufixo, eu coloquei os dois. Na regressiva eu não vou fazer isso, há uma redução, eu tiro. Porém, eu tenho o substantivo dispensa, vem do verbo dispensar. O substantivo ataque vem do verbo atacar. Então, veja bem, de verbo eu formei substantivos. A gente chama, ela não tem acréscimo, agora ela vai ter uma redução. Normalmente você forma substantivos a partir do verbo. Importante você saber, aqui fica a dica para descobrir se o substantivo é derivado ou primitivo. O substantivo que denota ação, como é o caso de compra e beijo, indica ações. Então, ele é derivado do verbo beijar ou do verbo comprar. Quando ele não vai denotar ação, ele tem um sentido de objeto ou de uma substância, aí ele é primitivo. No caso, âncora
não vem do verbo ancorar, porque âncora é um objeto, então ela é primitiva. Toda vez que você quiser saber se a palavra é primitiva ou derivada, você vai ver. Denotou ação derivada. Se especifica uma substância ou um objeto, é primitiva. Então, fica aí a atenção nesse detalhe. A imprópria. A imprópria é totalmente diferente. Aqui, eu não acrescento nem prefixo nem sufixo, nem retiro. Neste momento aqui, a palavra muda a classe gramatical. Era um verbo, passa a ser um substantivo. Era um substantivo, passou a ser um adjetivo. Vejamos o primeiro exemplo ali. Bom é um adjetivo. Ali ele se transformou em substantivo. Quem o fez com que ele virasse substantivo? O artigo. Uma das características do artigo nada mais é do que o quê? Substantivar qualquer palavra. Então, quando eu falo os bons serão contemplados, bons aí é o substantivo. Então, tem uma derivação imprópria. Na B, na 2, eu tenho aquele garoto alcançou um feito. Feito aí, que seria um particípio, nesse caso não é particípio. Ele virou um substantivo. Certo? O substantivo fantasma, naquele caso ali, ele não é substantivo, ele é adjetivo, está qualificando o substantivo funcionário. Então, toda vez que, dentro daquele contexto, a palavra muda a classe gramatical, ela deixa de ser um substantivo, passa a ser um adjetivo, ou de um verbo vira substantivo, ela tem o que nós chamamos de derivação imprópria. E temos a atenção de que toda vez que eu tenho um verbo que ele é antecipado por um artigo, ele torna-se uma palavra substantivada. Ok? Até então, na próxima, que a gente vai continuar falando de composição.